Bom dia, graça e paz a todos. Espero que vocês tenham descansado, dormido bem e estão dispostos nesta manhã para ouvir a voz de Deus mais uma vez. Como Deus tem falado conosco, né? Eu agradeci a Deus ontem, eu demorei a dormir, fiquei pensando no que ia falar e orando ao Senhor e pensando que presente Deus me deu poder estar aqui. Porque eu fui muito ministrado pelo pastor Paulo, pelo Douglas, pelo pastor Josué, e eu e minha esposa, esse tempo juntos, né, a gente poder ficar aqui, eu fui tratado de uma maneira muito carinhosa, muito especial pelos irmãos, pela equipe Família Debaixo da Graça, que são extraordinários, tudo aqui é com muita excelência, e eu gosto disso, porque me inspira. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Josué e da pastora Rose, porque as oportunidades que mudaram a história do meu ministério foram concedidas por eles. Então, assim, os maiores eventos que eu já participei na área de casais e de família, na verdade, pastor Josué, não sei se o senhor sabe, mas eu não pregava para família ou para casais, não era meu propósito, eu pregava para jovens. E um dia eu vim com a minha esposa em abril de 2014, em Poços de Caldas. E aí eu vim para assistir. E aí o pastor Josué, você prega amanhã. Eu não dormi. Aí eu preguei. Ele disse, em agosto você volta. E aí eu vim aqui em Água de Lindó em agosto. E aquilo para mim tinha mais de 20 estados representados. Eu, tranquilo. Preguei, me senti assim, falei, meu Deus, olha que legal, né? Aí continuei seguindo. Aí um dia eu fui pregar numa igreja, Balneário Camboriú. Preparei uma mensagem sobre a fé de Abraão. O pastor me abraçou no púlpito, está aqui o pastor Mark Anderson, na nossa quinta da Vitória. Ele vai nos trazer uma palavra sobre família. Cheguei na igreja do pastor Silas Malafaia, quinta da Vitória. Vou pregar uma mensagem de vitória. Aí ele me apresentou, está aqui o pastor Mac, que vai nos trazer uma palavra sobre família. Entende? Uma oportunidade pode mudar a história da sua vida. Então eu reconheço isso e sou grato a Deus, porque os planos de Deus, os propósitos de Deus, e eu não sabia que eu tinha o que falar, mas eu tinha ouvido tantas ministrações do pastor Josué, que as coisas começaram a vir à minha mente, as mensagens que eu tinha começaram a se converter em mensagens de família e de casais. Então não teve como fugir, não foi projetado ou planejado. O pastor Josué começou pregando sobre missões, tinha uma apostila que falava sobre missões. Então Deus tem seus meios, seus caminhos. Eu estou feliz, muito obrigado, pastor e pastora. Eu amo muito vocês, Deus abençoe toda a equipe e aqueles que estão inseridos nesse projeto. Atos 5 é uma palavra que eu gosto, eu quero compartilhar com você, eu não demoro. Quem encontrou, diga achei. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade. Reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentite aos homens, mas a Deus. Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e morreu. Grande temor veio sobre todos aqueles que isto ouviram. Levantando-se os moços, cobriram o morto e transportando para fora, o sepultaram. Passado o espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro, diz-me, vendeste portanto aquela fazenda, a herdade, a propriedade? Ela disse, sim, foi por esse valor que meu marido disse. Então Pedro lhe disse, por que entre vocês dois, vocês entraram num acordo? Vocês fizeram um concerto, vós vos concertastes para tentar ou mentir o Espírito do Senhor, eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido também te levarão a ti. Logo caiu aos seus pés, expirou, morreu, e entrando os moços acharam-na morta, sepultaram junto de seu marido. Houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas.
Existem textos da Bíblia que a gente não consegue terminar dizendo amém, de tão traumáticos que são. Eu quero começar esta palavra te fazendo uma pergunta. O que mata um casamento? Só pense a respeito disso. O que leva um casamento à morte? O que faz com que um casal, membros da igreja primitiva, onde o Espírito Santo era tão poderoso, tão veemente, tão presente, que na primeira mensagem de Pedro, 3.000 almas se converteram. Paralíticos se levantavam. O que faz com que um casal, cujo pastor é Pedro, membros da Assembleia de Deus primitiva, com carteira de membro, em uma época onde a vida era comum entre os irmãos, com o poder do Espírito Santo presente, ofertando no altar e morrendo nele. O que mata um casamento? Porque bons casamentos acabam. Se nós olharmos para as estatísticas do nosso país, e lembrando que a Europa e Estados Unidos têm muito mais agressividade com relação à morte das relações, você olha para o Brasil e percebe que as causas de morte nas relações são... Eu fico preocupado com as estatísticas. Por exemplo, a primeira causa de divórcio no Brasil é incompatibilidade de gênio. Como assim? Eu te explico. Você namora 5 anos e fica casado 10. Vocês estão juntos há 15. Aí separa. Aí o IBGE vem perguntar, por que separou? A gente não combina. Gente, tem 15 anos para descobrir isso? Segunda causa é dinheiro. Existem muitas causas de divórcio ou de morte nas relações. Muitas coisas. A infidelidade. Gente, a infidelidade conjugal no Brasil é uma praga, é uma epidemia. No Brasil, a nossa cultura ensina que é errado ser fiel. O homem idiota, o palhaço do trabalho ou do comércio é o fiel. Porque na minha nação se ensina a contabilizar quantas você... E não é nem ficou, é pegou. O machismo é tão estranho no Brasil que você contabiliza a quantidade de mulheres com as quais você se deitou, revela a sua masculinidade. Que absurdo! A minha mãe disse assim, ser macho não significa transar com várias mulheres. Um homem de verdade é aquele capaz de amar, respeitar e ser fiel à mesma mulher o resto da sua vida. O resto é moleque, menino, banana, frouxo. Quem é mais homem? É um cara que se deita com várias mulheres? Ou aquele que olha para uma mulher e diz, você é gostosa, você é maravilhosa, eu estou interessadíssimo porque os meus hormônios clamam, mas eu tomei uma decisão. Não quero. Aí é macho. Um cara falou para mim, pastor, eu estou casado há 20 anos e eu sou fiel. Eu disse, você não é fiel, você é feio. Foi falta de oportunidade. É o caso de muita gente aqui. Infidelidade, dinheiro, incompatibilidade de gênero. Como eu disse na minha primeira mensagem, o amor acabou. Violência. Interferência de terceiros. Expectativas frustradas. Você já prestou atenção no tamanho da expectativa que criamos em torno de um relacionamento? Olha, eu não queria um casamento como o dos meus pais, então eu vou casar e vai ser diferente. E quando você percebe que tem traços do mesmo perfil no seu relacionamento, você começa a se frustrar. E nós vivemos uma cultura americanizada, então nós somos ensinados pela Disney, por Hollywood, os padrões de relacionamento. Casamento das princesas, não é isso? Nós aprendemos isso, o casamento da Rapunzel.
da Branca de Neve. Quem mais? Da Cinderela. Aí cria todo um roteiro, aí eles se casam, no dia do casamento acaba o filme. Vê se eles viveram felizes. O único desenho que conta para nós depois do casamento é o Shrek. Não é mesmo, irmã Fiona? É isso. Casamentos morrem por falta de perdão. É difícil perdoar. Eu estava lendo um livro do C.S. Lewis, ele disse assim: o perdão é uma ideia maravilhosa, até que você tenha que perdoar alguém. Gente, fala para mim, qual relacionamento sobrevive sem perdão? A gente erra todo dia, todos os dias, toda hora. Eu não sei se eu contei aqui, eu recebi um convite para bodas. Sabe o que é bodas? Você sabe. Bodas, aniversário de casamento. Um amigo meu, o avô dele é pastor e ele é pastor, ele é o neto que ia fazer a comemoração das bodas dos avós. Ele falou, eu quero que você vá. Eu falei, não posso. Ele disse, vou te dar o convite. Eu pensei, o que eu quero com a foto desses velhos? Nem conheço. Mas ele me deu o convite, quando eu olhei na capa do convite, os dois velhinhos de mão dada, coisa mais linda, parecendo um maracujazinho de gaveta, murchinho. A lei da gravidade imperando, o que estava em cima já está tudo embaixo. E os dois de mão dada, coisa mais linda. Aí abri e estava escrito, tantos filhos, tantos netos, tantos anos de pastorado, aquela coisa mais linda, aquela história. Quando eu fechei, do outro lado estava assim, 75 anos de casados. Eu guardei para os meus netos. Pastor, mas é lógico que viveram esse tempo todo. Não teve crise, não teve problema, não teve situação difícil, não teve crise na sexualidade, problema financeiro, problema com os filhos. É lógico, foi um mar de rosas. Qual foi a primeira coisa que eu pensei quando eu vi? Quando eu vi, que eu li 75, eu pensei assim, será que essa véia nunca pensou em matar esse velho, não? Eu acho que já. Por que um casamento desse não morre? Será que não teve que ter perdão? Quantas vezes ela fez de conta que não ouviu? Não existe relacionamento sem perdão. Assim como o amor, o perdão também não é um sentimento. Perdão é o que, gente? Decisão. Ninguém acorda, gente, que vontade de perdoar. Me segura! Me segura! Que eu vou perdoar agora, quer ver? Me segura para você ver, ó. Não é sentimento. Você nunca vai desejar perdoar. Não está no âmbito dos sentimentos, é da obediência. Quando Deus olha do céu e havia um divórcio entre nós e Ele disse, a solução é o perdão, através de um sacrifício. Um senhor de 50 anos disse, na minha época as pessoas não se separavam tanto, porque na minha época, com 50 anos de casado, ele disse, nós aprendemos que quando uma coisa estraga, a gente conserta, não joga fora. Então, se você for analisar, existem muitas causas para a morte. Crítica, mentiras, como foi o caso aqui, rotina, ciúme, e aí vai. E a gente vive uma época onde as pessoas vivem relações descartáveis, não estão valorizando o casamento como deveria. Antes de entrar aqui no texto, como eu disse outra vez, eu não quero fazer aqui uma exegese, até porque eu nem sei o que é exegese. Mas, por exemplo, casamento, união de dois pecadores. Você pode dizer isso comigo? União de dois. E é uma figura da relação entre Cristo e a igreja. Esse é o nosso paradigma, é o nosso padrão. Isso é difícil. Pastor José Gonçalves sempre diz uma frase que casamento é uma escola onde você se matricula e nunca pega diploma. Conhece alguém formado em casamento? Eu conheci um cara que ele está no 3º relacionamento. Ele disse assim, pastor, quando eu divorciei, que eu fui casar de novo, eu pensei, vou entrar arrebentando, eu já sei tudo. Ele falou, pastor, zero, né? Eu falei, lógico, uma mulher é diferente da outra.
Aliás, ela é diferente dela mesma, depende do dia do mês. Nós somos uma caixa de surpresa. Outra coisa que você precisa entender é que casamento não muda ninguém, só tira a máscara. Por isso que um casamento de sucesso, o segredo dele é beleza e paciência. Quando tudo estiver bem, beleza. Quando não tiver, paciência. Os maldosos dizem que casamento é igual piscina de água fria. Quem está dentro fica dizendo, vem para você ver, tá uma beleza. Que delícia. Entra. Os maldosos dizem que casamento é melhor para a mulher do que para o homem. Por isso que as casas de branco e a gente de preto. Mas não é. O casamento é muito melhor para quem? Para o homem. Gente, me responda com sinceridade. O homem era feliz sozinho no Éden, sim ou não? Diga com verdade, o homem era feliz sozinho no Éden, sim ou não? Lógico que era. O lugar chama paraíso, gente. Não tem pecado, não tem defeito, não tem erro, não tem enfermidade, não tem sogra. O cara não tem que trabalhar, ele só come os frutinhos dele, sossegado, está tranquilo, está favorável. Deus desce todo dia para trocar uma ideia com ele. Gente, não tem um lugar melhor do mundo do que viver no Éden com Deus. É extraordinário. Ele é feliz, sim. Aí Deus olha do céu e diz: você está feliz demais. Aí lá em Acrescentares diz assim: far-lhe-ei uma confusão. Agora me responda, Deus fez Eva para estragar a felicidade de Adão, sim ou não? Deus está nos ensinando que o melhor dos jardins, ele só faz sentido quando ele é compartilhado. E o pastor Paulo disse ontem com excelência que a palavra que Deus usa para a mulher é auxiliadora. Quando Deus diz assim, lá no texto o salmista diz assim: Deus é o meu refúgio, Deus é o meu auxílio, é a mesma palavra. É como se a mulher representasse Deus na família. É um presente, é Deus dizendo assim: estou entrando fisicamente para ficar perto, eu vou usar esta mulher. Gente, um homem não sabe viver sem mulher. Uma mulher sozinha. Gente, presta atenção. Calma, irmã. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Para se formar um exército, você precisa de pelo menos 100 homens. Para formar uma família, basta apenas uma mulher. E esta é uma realidade. A mulher tem algumas características que o homem não tem. Difícil, por exemplo, a mulher tem insistência. Quando uma mulher quer uma coisa... Agora, quando ela não quer, vai dormir, irmão. O que é mulher é insistente ou não é? É o único ser capaz de lutar contra o próprio cabelo a vida inteira. Tem uma outra característica da mulher, que não é só a insistência, a persistência. E tem diferença. Insistir é persistir é procurar estratégia diferente, mas com o mesmo propósito. Mulher é assim. Mulher usa salto alto. Irmão, você já usou salto alto? Quando essa mulher sair, vai lá no quarto. Não, não vai não. Vai que ela volta, deixa quieto. Pensa, ela chega a sentar. Não vai dar. Usar salto alto revela que as mulheres aprenderam a suportar a dor sem cair, mesmo quando o assunto não é sapato. Mulher é persistente ou não é? Ela fica 3 horas sentada aqui sem respirar, mas a cinta está aí. A gente precisa aprender com as mulheres. A gente não sabe viver sem elas. Então ela é insistente, ela é persistente, mas tem uma outra característica, ela é resiliente. Olha para a Bíblia, quantos anos Ana orou? A Bíblia diz que Ana interpretava conforme os judeus, na oração dela, que Deus tinha esquecido. Olha, se o Senhor se lembrar de mim, quer dizer, ela acha que Deus esqueceu, mas ela ora todo
Tipo assim, o senhor esqueceu e eu não, estou aqui firme. Olha, uma mulher foi médico 12 anos, sabe? 12 anos. Se fosse homem, tinha morrido, não vai no médico. Ah, eu estou bem. Bem mal. Resiliência. Uma mulher doente, ela vem para o congresso. Se ela estiver doente, ela faz comida. Se ela estiver doente, ela leva o menino na escola. Se ela estiver doente, ela continua trabalhando. Se ela estiver doente, ela para em frente ao espelho e ela se maqueia. Ela faz uma escova depressiva. Se ela estiver doente, ela não desiste. Agora, um homem doente... Gente, se ele tiver com gripe, você olha para ele, parece que ele está com um câncer em estado terminal, ele quer morrer. Se ele for solteiro, quem ele chama? Mãe. E se ele for casado? Mo. Vou finalizar com uma frase que o pastor Josué postou no Instagram dele. A mulher é a arca que Deus construiu para salvar o homem dos dilúvios da vida. Agora eu vou vender material. Atos dos Apóstolos é o único livro do Novo Testamento que não termina com a palavra amém. Todos os livros do Novo Testamento terminam amém, amém, amém. Por que Atos não? Porque não terminou. São os atos do Espírito Santo na igreja. E eu e você continuamos sendo usados por Deus para transformar uma geração. E o amém vai ser lá na eternidade. Capítulo 1, Jesus vai aos céus, diante de 500 discípulos, e ele diz, olha, eu vou enviar o Consolador, hein? Fiquem em Jerusalém. E eles ficam. Eram 500 vendo Jesus, mas lá no cenáculo só tinham 120. Nem todos conseguem perseverar. Os 120 foram tomados, possuídos pelo Espírito Santo. Pedro prega, milhares se convertem, são batizados. E logo no capítulo 3 você percebe que agora o apóstolo Pedro e João vão à Porta Formosa para entrar no templo e o paralítico é curado. E o extraordinário desta cura de Atos 3 é que quando o apóstolo Pedro vê o paralítico, a primeira coisa que ele faz é estender a mão. Porque quando ele afunda, foi o que Jesus fez. Então Pedro sabe o valor de uma mão estendida. Cura o moço, são presos, são libertos, a coisa está fluindo de uma maneira maravilhosa. E aí Lucas, que é o escritor, doutor Lucas, ele vai agora comentar a respeito da vida comunal, como a igreja vivia em Atos capítulo 4. As pessoas se amavam, as pessoas eram generosas, amorosas, e aí Lucas vai revelar para nós que a igreja, os membros vendiam tudo que tinha e entregavam na igreja. Não era compulsório, ninguém deu essa ordem, era algo voluntário. O Espírito Santo compungia as pessoas e elas de bom grado vendiam e entregavam. Tanto é que no final do capítulo 4, Lucas vai falar de Barnabé, um cara extraordinário, ele é da tribo de Levi. Barnabé, ele é da ilha chamada Chipre. Esse cara foi quem inseriu o apóstolo Paulo na igreja em Jerusalém. Viajou com Paulo, apresentou Marcos para Paulo. Sabe, Barnabé é um cara sensacional. E o final do capítulo 4 diz assim, Barnabé, generoso, amoroso, vendeu tudo e entregou. Aí entra o capítulo 5 com a seguinte palavra, entretanto. No meio disso tudo, um casal tomou uma decisão em casa e morre na igreja. Estou falando do período da graça, tá? Charles Spurgeon disse que se na nossa época Deus matasse como na época de Ananias e Safira, teríamos que ter um cemitério ao lado de cada igreja. Isso é sério. O que matou esse casal? E aqui eu não demoro, eu quero encerrar até 12:15 essa palavra breve. Primeiro, qual foi o erro deles? Não pediram conselho para ninguém. Você pode dizer isso comigo? 1, 2, 3. Não pediram. Conhece gente que tomou uma decisão séria sem consultar a ninguém? Porque o texto diz que eles venderam tudo, a herdade.
aquilo que ficaria para a posteridade, ou seja, tudo que tinham foi vendido. Uma decisão seríssima, sem falar com ninguém. Se você percebe, Provérbios capítulo 11, verso 14, diz: na multidão de conselheiros há segurança. Provérbios 15, 22 diz: onde não há conselho, fracassam os projetos. Provérbios 24 e 6, na multidão de conselheiros está a vitória. Me encare aqui. Com quem você compartilha os segredos do seu casamento? Nós cometemos 2 erros. Um deles é o deles, desse aqui. Um deles é isso aqui. Não fala nada com ninguém. Mas eu quero trazer primeiro aqui uma palavra às mulheres. Eu sei que as senhoras precisam desabafar. Eu sei que as senhoras precisam falar. Eu sei disso. Tanto é que Adão ficou tão calado que o dia que uma cobra apareceu, ela disse: amiga. Gente, só mulher consegue conversar com a cobra que fala. Porque se eu estou sozinho, no mato, no jardim, pensa eu estou aqui, comendo, uma cobra aparece. Primeiro que eu já fico, opa! Se ela fala Mac Anderson, eu vou ouvir só Mac. Quando ela fala Anderson, eu estou longe. Mas Eva precisava desabafar. Eva fala com a serpente, Adão está em silêncio. Eva come o fruto, Adão está em silêncio. Eva dá o fruto para Adão e ele fica em silêncio. A serpente ofereceu para Eva o que Adão omitiu: palavras. As senhoritas gostam de falar, né? Pastor, eu tenho uma amiga que ela parece psicóloga. Parece, mas não é não. O nome dela é fofoqueira. A gente fala. Precisa falar com quem você compartilha os segredos do seu relacionamento. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, uma mulher da cidade de Sunem. Como ela é de Sunem, a Bíblia chama de sunamita. Ela está em casa com o marido, a Bíblia diz que o marido é mais velho e ela não pode ter filhos. Mas ela olha para Eliseu e diz para o marido: quero fazer um quarto para outro homem na nossa casa. Será que tem integridade esse cara? O marido disse: pode fazer. A palavra de Deus na boca dele é verdade. E ele ficou muito feliz. Ele ficou tão feliz com o quarto, com a cama, com tudo que ela preparou, que Eliseu chamou o servo Geazi e disse: cara, vamos fazer o seguinte, eu preciso abençoar essa mulher. Geazi deve ter dito: mas ela tem tudo. Estamos vivendo uma época de crise, de fome, o marido dela está na colheita. Eles têm muita condição financeira. Mas peraí um pouquinho. Deixa eu dar uma entrada aqui no Orkut. É porque o Orkut é dessa época. Aí entrou e disse: olha, a casa dela está tão organizada, a casa dela está tão limpa, a casa dela não tem um risco, não tem um rasgado, não tem uma sujeira, não tem um problema, está tudo tão organizado. Não tem criança nessa casa. Está muito organizado. E Geazi disse, está lá em Acrescentares, perto de Heresiastes. Geazi disse: só tem um problema, o marido dela é muito velho. Eliseu respondeu: mas Ezequiel 37 diz que é para profetizar no vale de ossos secos, que o exército se levanta. E levantou. Ela deu à luz, quando o garoto estava com 12 anos, o garoto aconteceu o quê? Deu uma dor de cabeça doida nele lá no campo e ele morreu. Olha o tanto que mulher persistente, olha a resiliência. Quando alguém morre, o que você faz? Enterra. Ela foi no profeta e disse: aceito não. Pensa, já morreu. Só que a Bíblia diz que ela pega o garoto e coloca aonde? Quem se lembra? No quarto que ela fez para Eliseu, aonde? Saindo! Fechou a porta! Por quê? Porque nem tudo que está morto na sua casa, todo mundo precisa saber. Quem anda entrando lá? Quem? Com quem você compartilha coisas? Porque quando você fala mal do seu cônjuge, compartilha algo que está dando errado com alguém que não tem condições de te ajudar, duas coisas acontecem. Primeiro, isso vai se multiplicar.
Segundo, o diabo não sabia o que você estava pensando. Agora ele já sabe e já armou uma estratégia. Cuidado. Ela deixa o garoto, fecha a porta. Fecha a porta. Para de postar certas coisas na rede social. Mulher casada. Casada. Se sentindo só. Oi. Eu postei uma frase sobre amor no meu Facebook. Eu pus assim: um amor de verdade não é aquele que te completa, é aquele que te faz transbordar. A mulher escreveu embaixo: vai dizer isso pro meu marido, aquele grosso, e marcou o cara. Ela vai atrás de Eliseu, Eliseu olha de longe e diz assim: Geazi, vai lá conversar com ela. Não há coincidências na Bíblia, as perguntas são as mesmas. Lá vai Geazi. Vai bem contigo? O que ela diz? Vai. Vai bem com o teu marido? Vai. E com o teu filho? Tá tudo beleza, vaza, não quero falar com você. Olha a sabedoria. Aí Eliseu faz as mesmas perguntas. Vai bem contigo? Vai. Vai bem com teu marido? Vai. Teu filho morreu, não pedi, o senhor orou, e ela vai para cima. Pá, porque não vai. Aí Eliseu disse: tá bom, pega o cajado dele, símbolo de autoridade, a unção de Deus na vida dele, entrega para Geazi. Vai, Geazi. Geazi entra onde não deve, vê o que não deve, faz o que não deve, e o menino continua morto. Pastor, ninguém vai me ajudar. Eliseu. Geazi não. Pastor, estou pensando em divorciar, vou pedir um conselho para a Gretchen. Acho que eu fui claro agora. Por que você não fala com o Fábio Júnior? O Fábio Júnior não entrega mais convite de casamento, é cartão fidelidade. Você vai pontuando cada vez que você aparece lá. Tem caráter, tem vida com Deus, tem integridade, rasga a alma. Não tem? Shut up! Ouviu, irmã? Agora nós homens temos o mesmo problema de Ananias. Fala nada. Nada. Tem duas... Eu sou macho. Eu acho. Tem duas coisas que a gente tem dificuldade. Reconhecer que está errado e pedir ajuda. Gente, um homem não abre mão do controle da TV, pensa da vida. Você conhece algum homem que está no trânsito, perdeu, e ele fala assim: perdi. Eu nunca vi. Você conhece? Seu marido faz isso? Ele perdeu, ele fala: perdi. Não. O que ele fala? Que? E a senhora com aquele português correto? A gente estamos perdidos. O que ele fala? Que é isso? Que? Conheço aqui igual a palma da minha mão? Ah, lá aquele prédio. Conheço aquele prédio, a senhora, lógico, passamos aqui 6 vezes. Conhece mesmo, mãe? Olha para mim, está no nosso DNA. Eu não sei se você é da época que surgiu o GPS. Aquele tom-tom, aquilo era chique. E eu tinha um GPS. Os primeiros que surgiram, eu coloquei no meu carro para ir para Brasília. Porque lá, se você perde uma entrada em Brasília, a próxima fica 70 quilômetros. É um beija-flor em cima do teclado, gente. Dá para filmar aqui, olha isso. Olha que lindo, veio visitar a gente. Olha isso, o beija-flor em cima do teclado. Ele pensou: já que o cantor não canta, eu vou fazer uma participação especial. Aí ele cantando, ó. Ó. Ó, falei que ele ia cantar. Ele deve estar perdido. Volta para mim, por favor.
Corta para mim aqui. Obrigado. Eu comprei um GPS e pus no carro. O meu amigo que foi comigo, pode ir, vai. Ele deve estar dodóizinho. Deixa ele embora. Eu não vou nem pregar, que vocês não vão parar de olhar para ele. Tente olhar para mim, preste atenção. O meu amigo, que ele nunca tinha visto um GPS. Aí entramos no carro, liguei o GPS e a mulher já começou a mandar na gente. Pegue a primeira direita. E eu tô indo. Aí daí a pouco ela falou assim, pegue a esquerda. Eu falei, aqui? Eu conheço que igual a pau da minha mão, não é a esquerda, é a direita. E entrei, quando eu entrei, ela falou, pegue o próximo retorno. E aí ela começou a falar, você está a 7 quilômetros do destino. Você está a 10 quilômetros do destino. E eu dirigindo e tentando desligar. Uma mulher assim, nem no GPS elas não param. E eu tentando, e ela falando, tentando. Gente, eu rodei. E meu amigo impressionado, nunca tinha visto o GPS. Aí daí a pouco, ele é um goianão, que ali daqui a pouco ele falou assim, acho melhor nós obedecer essa mulher aí, né? Porque eu não chegava a lugar nenhum. Escute, eu conheço homens que estão vivendo um tempo difícil na sua relação sexual, porque tem ejaculação precoce, disfunção erétil. Talvez basta apenas uma conversa sadia com um terapeuta, porque ejaculação precoce não é problema físico, é emocional. Talvez sofrendo por causa de coisas que você já poderia ter resolvido há muito tempo. Crise financeira, e continua mantendo as aparências. E quem vive de aparências aprende com o tempo que fingir ter dinheiro custa muito caro. Mas não procura socorro, não procura um conselho, uma ajuda e dizer, eu não consigo mais, eu preciso de um socorro. Alguém perto de você tem o que você não tem, sabe o que você não sabe, vai fazer o que você não consegue fazer. Deus sabe tanto que o macho tem dificuldade de reconhecer isso. Olha o que Deus fez, a mulher fica fértil quantas vezes por mês? Uma. Quantos óvulos vêm uma vez por mês? Quantos óvulos? Por mês. Você sabe quantos espermas saem de uma vez? Eu não disse por mês. De uma vez. 4 milhões. Sabe por quê? Porque Deus sabia que nenhum dos miseráveis ia parar para perguntar, onde é que fica? Eles ficam. Cheguei. E não perguntei para ninguém. Cheguei. A gente precisa ouvir mais as mulheres. Você quer ver uma coisa? Mulheres não respondam, só homens. O que mudou no painel aqui do encontro? Mulheres não falam nada, só homens. O que mudou no painel? Oh, meu Deus do céu. Lógico que ele sabe. Foi você que falou, né, querida? Fui sentando ali, minha mulher falou, nossa, flores vermelhas. Falei, sim, elas estão aí. Não, ontem não estava. Falei, meu Deus do céu. Nós precisamos melhorar nisso. Os homens passar a procurar ajuda e as senhoritas selecionarem com quem fala. Segundo, não vou demorar de agora para frente. Segundo, fizeram um acordo com um propósito errado. O apóstolo Pedro disse assim, por que vocês fizeram esse acordo? Diga comigo, acordo. Acordo é importante, gente? Nenhum relacionamento sobrevive sem acordo. Andarão dois juntos se não estiverem em acordo. Isso é Bíblia, Amós. É impossível andar de mãos dadas em direção contrária. Agora me encara aqui, preste atenção. Ananias e Safira estão melhor que você.
Por quê? Porque os dois estão em casa, sentados, olho no olho, discutindo finanças. Tem tempo que você não faz isso. O cara chega em casa e fala para a mulher, nós vamos mudar. Ela, mudar? Quando? Amanhã cedo. Para onde? Azerbaijão, Afeganistão. Nada demais, uma mudança simples, estou te avisando agora. Uma senhora na nossa igreja, ela ficou 1 ano passando necessidades e a igreja ajudando. Depois, através do advogado, descobrimos que o marido dela, que havia morrido, deixou dinheiro, lote, deixou um monte de coisa. Uma viúva miserável de um marido rico. Isso não é casamento? Não se esconde o que é verdadeiro. Acordo. Olho no olho. Porque a sua mulher, ela tem uma perspectiva da vida diferente da sua. Nossas diferenças não nos tornam inimigos, elas nos completam. Tudo que é feito em desacordo gera morte. Olha para mim. Se um acordo errado matou, pensa quando não tem. Agora, qual o erro deles? Fizeram um acordo com o propósito? Errado. Oh. Não, pastor, tudo aquilo que nós ligarmos na terra... Esse dia eu estava assistindo um negócio na internet e o palestrante falou assim, dentro de 4 paredes tudo é permitido. Se eu e minha mulher concordarmos, e o princípio? Pastor José sempre diz, quem quebra o princípio será quebrado por ele. É a vontade de Deus? O fato de Ananias e Safira terem entrado num acordo, só que um acordo com o propósito errado. Nós deixamos para consultar pessoas, a vontade de Deus, a palavra. Ah, mas Deus não fala comigo. Se você não lê a Bíblia, para de reclamar que Deus está em silêncio. É um manual, já foi dito aqui. Se eu disser para você 11 de setembro, o que você lembra? 11 de setembro. Eu fui numa igreja, a minha mãe falou, é aniversário da minha mãe. Eu falei, não, querida, não é não. Os caras derrubaram a Torre Gêmea. Procuraram o pastor Billy Graham. Porque eles queriam uma resposta. Como que Deus permite algo num país evangélico, um país denominado cristão? Billy Graham internado com pneumonia, não pôde descer ao saguão do hospital, orienta a filha, ela desce. A primeira pergunta que os repórteres fizeram, onde Deus estava quando as torres caíram? Ela citou vários itens, eu não vou lembrar. Ela disse, Deus estava no mesmo lugar em que Ele estava quando nós retiramos o ensino religioso das escolas. Deus estava no mesmo lugar em que Ele estava quando nós autorizamos o casamento homossexual. Deus estava no mesmo lugar em que Ele estava quando nós liberamos as armas. Deus estava no mesmo lugar em que Ele estava quando nós autorizamos a utilização de drogas. Deus estava no mesmo lugar em que Ele estava quando nós autorizamos a pena de morte no estado tal e tal. E ela foi falando, e foi falando. Ela descarregou uns 15 ou 20 itens. Quando ela terminou, ela disse, nós expulsamos Deus do país. E agora que iremos saber, cadê ele? Pastor, como eu vou saber a vontade de Deus? Bíblia e bons conselhos. Cuidado para não entrar num acordo com o propósito errado. Terceiro, retiveram parte do preço. Diga, retiveram. Diga assim, reter. Diga assim, ficar com o que não é meu. Leia na Bíblia, aqui em Atos, olhe para mim. Quanto custou a fazenda? Acha aí no texto, Atos 5, tem um valor aí, não tem não? Quanto custou? Não tem o valor, porque o texto não está falando de valor financeiro, está falando de valor moral. Até porque dinheiro não muda ninguém, só revela caráter. Retiveram. Reter é ficar com algo que não deveria estar em casa. E essa palavra reter aqui, ela se repete na mesma intensidade, com o mesmo significado no Antigo Testamento, na história de um cara chamado Acã. A Bíblia diz assim que, ao passar por Jericó, Deus disse, não peguem nada, porque é maldição anátema. Acã pegou 3 itens e a Bíblia diz que ele guardou debaixo da sua própria tenda. Josué disse, como é que vencemos Jericó e perdemos em Ai? Deus disse, levante sorte, procure saber o que deu.
E aí descobriram a tribo, da tribo a família, a casa de Acã, e a frase é: e Acã reteve. E para piorar a situação, a Bíblia diz que Acã morreu com a família. Os pais pecam e a família morre. A Bíblia diz que quando Adão e Eva pecaram, quem morre é Abel. Quando Saul peca, quem morre é Jonatas. Quando Davi peca, quem morre é os filhos. Coré, Datã e Abirão pecam e a família inteira morre. Amã faz uma forca para Mardoqueu e seus filhos são enforcados. Quando os pais pecam, os filhos morrem. Aquilo que você faz no quarto, aquilo que você retém em casa. Pastor, e eu não queria dar detalhes do que estamos retendo, mas pode ser não só físico, mas a sua alma, uma amargura, uma falta de perdão. Talvez você está sendo tentado, cerceado, e está retendo no seu celular o contato de alguém que já deveria ter bloqueado, apagado e jogado fora. Não troque o sonho de Deus, o projeto de Deus para a sua família por 30 minutos num motel. Não o retenha e joga fora. Porque quando eu retenho em casa, no quarto, na minha alma, o que Deus disse, não guarde, gera morte. Quarto, Satanás tinha acesso ao coração de Ananias. Gente, o sacerdote, Satanás tem acesso ao coração dele, que estranho. Desde o Éden, Satanás tenta ter acesso ao nosso coração. No verso 3, Pedro disse assim: por que você deixou Satanás encher seu coração? Satanás tem acesso ao coração de crente? Lógico, basta você deixar. Desde o Éden. Ele conseguiu através da serpente. Tentou acessar o coração, entrar na alma, procurar um acesso, uma brecha. E ele conseguiu, através de Eva. E escute o que eu vou lhe dizer. Quando eles pecam, Deus desce e diz: o que você fez, Adão? Eu não, foi a mulher que o Senhor me deu. Eu nem pedi mulher, antes dela chegar chamava paraíso. E agora deu ruim. Aí Adão coloca a culpa em Eva, Deus vai em Eva e diz: o que você foi? Eu não, foi a serpente, ela chegou aqui e me fez uma proposta maravilhosa, e vai culpando. Aí Deus olha para Eva e diz: vou multiplicar suas dores. Deus olha para Adão e diz: você vai comer do suor do teu rosto. Mas Deus diz algo extraordinário: serpente, você vai comer? Você vai comer? Você já viu serpente comer pó? Serpente, você vai comer pó. Aí Deus olha para o homem e diz: você é pó. O diabo se alimenta da nossa carnalidade. Quer ver uma coisa? O apóstolo Tiago nos diz que a língua pode ser inflamada pelo inferno. Você tem noção de que uma palavra sua pode ser a porta de entrada do inferno na sua casa? Quando você abre, e eu estou sendo um profeta, quando você abre uma janela pornográfica no seu quarto, aquela lambança, bestialização, animalização do sexo, até porque a mulher lá geme 20 minutos. E a sua, no máximo, faz... Quando faz, para te ajudar. Não há neutralidade no quarto. Ou sua cama é um banquete, uma celebração de vida, ou um sepulcro de morte. Quando você abre uma janela dessa, o inferno entra. Porque o único que está à porta e bate é Deus. Ele espera abrir. Satanás não espera a porta, só brecha. Uma palavra, uma mentira. Satanás tinha acesso ao coração de Ananias. E isso é sério. Quinto, mentiram para o Espírito Santo. Diga, mentiram. Quem é o pai da mentira?
Por que Deus permitiu que eles morressem? Porque Jesus passou 3 anos combatendo a hipocrisia. Gente que fora é uma coisa e na igreja é outra. E aí Jesus vai combater os fariseus e agora eles vão fazer a mesma coisa. Gente, olha para mim, qual era a ideia? Qual era a ideia? Quem doava era generoso e amoroso. O que eles pensaram? Não interessa quanto. Não interessa gentilmente. O importante é que as pessoas acreditem que nós somos um casal top. Eles querem comprar reputação, e anote aí, quem compra reputação vende caráter. É gente que em casa é um inferno, vem no carro para a igreja, aquela confusão, parece um ninho de gato. De que você vai me chamar na igreja, bagaceira? Sei não, troço do inferno. Aquela confusão, e menino, e grita, aquela confusão, aquela coisa. Aí para na porta da igreja. Olha o pastor, graça e paz. Eu prego para casais. E o meu maior desafio não é pregar. É viver com essa mulher lá em casa. Porque quando eu erro, ela pega o meu livro de casais e diz, olha aqui para você ver nessa página aqui, deixa eu te mostrar um negócio aqui. É difícil. Do que adianta eu ser um poeta no altar e um coveiro em casa? A distância entre o que você prega e o que você vive revela seu caráter. Eles querem comprar reputação. Eles querem que toda a igreja pense, nós estamos bem e não estão. E aqui eu termino. Vem cá, tecladista. Sabe qual foi o último erro deles? E o erro aqui foi só dela. Diga comigo assim, Safira. Diga, Safira perdeu a maior oportunidade da sua vida. Olha como Deus é maravilhoso. Quando ela chega, o pastor Pedro diz assim, conte-me a verdade. Pastor, erramos. Nosso casamento não está bem, nossa vida íntima está um fracasso. O senhor é Pedro, o senhor é um homem de Deus, o senhor não é cheio do Espírito Santo. Então eu quero abrir meu coração para o senhor me ajudar, nos orienta, o que fazemos? Não, mentiu. Talvez esse congresso seja Deus te dando uma outra oportunidade. Sai daqui diferente, um marido melhor, sabe, um filho melhor, um esposo melhor. Eu sinto que Deus me trouxe a esse congresso para que eu saia daqui um homem melhor, um pregador melhor, um servo melhor. Eu precisava enxergar isso, mas ela mente. E a frase que mais me marca, primeiro que diz que ela chegou 3 horas depois, revelando uma verdade exegética profunda. Como ela chega 3 horas depois, mulher está sempre atrasada para chegar em qualquer lugar. Ela chegou 3 horas depois. A frase é assim, e Safira não sabia o que havia acontecido ao seu marido. Não é triste? O marido está morto e ela não sabe. Eu compartilhei aqui a minha luta e a minha vitória sobre a depressão. E nos corredores algumas pessoas me procuraram, pastor. Eu estou sentindo isso e ninguém na minha casa sabe. Não conseguimos ficar nus. Irmã, você sabia que seu marido está sendo tentado? Que ele vai cair? Você sabia que está alguém cerceando ele, encantando ele, falando com ele? Ele já tentou te comunicar e você ignora. Ei, irmão, a sua mulher, quando vocês terminam uma relação, ela se sente amada ou usada? Você não sabe o que você nunca perguntou. Estamos vivendo solidão a 2, desconhecidos debaixo do mesmo teto. Olho no olho. Um ajudando o outro. Eu e minha esposa, a gente tem combinados em algumas áreas, financeira, emocional, espiritual, os filhos. Quando eu e ela divergimos com relação a alguma coisa dos filhos, a gente deixa eles e vai para o quarto. Só nós dois para entrar num acordo e definir olho no olho o que nós dois vamos pensar e resolver a respeito daquilo. Agora escute. Eu pregava muito em congresso de jovens. Um dia eu fui num congresso de jovens. Olha que legal, quando você tem o apoio de alguém.
para te ajudar, para entender o outro. Fui no congresso de jovens pregar e terminou. Aí o pessoal veio tirar foto. Eu amo tirar foto, não é legal? Eu gosto. Quando ninguém pede foto, eu fico assim, meu Deus, foi péssimo. 2 meninas vieram, mas elas estavam muito... Uma pegou no braço, outra pegou no outro, aquela coisa e tudo e tal. Puxa para lá, puxa para cá, puxa para lá, puxa para cá. E eu apavorado, eu não sabia onde pôr os braços. Minha esposa viu de longe e veio. Quando ela chegou, sabe o que as meninas fizeram? Não era celular, era uma máquina digital. Tira uma foto dele com a gente. Ela, tudo bem, pegou a máquina. Tirou, vou tirar mais uma para garantir e tal. Entregou. Eu entrei no carro e falei para ele, o que a gente já combinou? Um protegeu o outro em todos os sentidos. Primeiro, se elas fazem isso com um cara que a mulher é barraqueira, agora você pensa o que ia acontecer aqui no meio, tem que orientar elas, falar com elas, me tirar de lá e falar, eu sei. Aí eu comecei a falar, e ela caladinha, do jeito que ela é, na dela, tranquila, cegada. Nem me olhou, ficou assim. E eu dei um sermão, falei. Quando eu terminei, falei, você não me falou, não vai falar nada. Ela passou a mão no cabelo e disse, elas vão me odiar quando eu descobrir que você não apareceu na foto. Oi. Falei para ela, como que você fez? Ela disse, eu dei o zoom na cara de uma, bem numa pinta que tinha assim, uma ferida. A outra eu dei um zoom no nariz dela assim, bem no... Coloque-se em pé, eu vou terminar em 2 minutos te contando uma história, meu tempo esgotou até. Eu vou terminar, diga assim, Filmou isso aí, filho? Eu me casei há 21 anos atrás, foi a melhor decisão da minha vida. Casei com essa mulher, eu prosperei, casei com ela, meu ministério decolou, casei com ela, engordei 26 quilos. Você sabe que as mulheres casadas engordam mais que as solteiras? Lógico. A solteira chega em casa, dá uma olhada no que tem na geladeira e vai para a cama. Algumas casadas chegam em casa, dão uma olhada no que tem na cama e vai para a geladeira. A culpa é nossa. Olhe para mim aqui. Nós somos de Goiás, nascemos no interior. O sonho de todo goiano é conhecer o mar, né? O baiano fica dizendo assim, vocês tiram férias onde a gente mora, seus metidos, né? E eu não tive o privilégio de levar ela na lua de mel para conhecer o mar. Não tínhamos dinheiro. A gente era tão pobre que a minha geladeira parecia Gênesis capítulo 1. Só tinha água, luz e vazio. Se meu dinheiro falasse, ele diria, tchau, obrigado. Mas com 2 anos de casado, nós fomos para a praia. Eu vi aquela água. Eu vim devagarzinho. Passei a mão. Certo? Um salzinho. Foi muito bom, foi gostoso, 15 dias, no último dia eu não sabia, porque eu saí de perto dela para eu poder comprar uma água, e ela ficou debaixo de um guarda-sol, e uma mulher disse assim, deixa eu ler sua mão. Minha esposa é filha de pastor, nasceu no evangelho. Ela ficou curiosa, o que esse povo fala? E deu a mão. A mulher leu, e aí ela não tinha dinheiro, porque eu havia levado, ela só deu moedas, e a mulher começou a murmurar e praguejar ela. Ela repreendeu aquilo, achou estranho e tal. Eu não sabia, mas a mulher falou algumas coisas para ela. Pegou a mão dela e disse 3 coisas. Seu casamento, a partir de hoje, um mar de rosas. Suas finanças vão prosperar e sua saúde vai ser de ferro. Só que aquela mulher não é uma profetisa de Deus. Conheço gente que já teve a mão lida. Conheço gente que já teve, sabe, macumba e tudo que você pensar. E nunca aconteceu nada, porque a Bíblia diz que mal nenhum te sucederá. Praga nenhuma chegará a terra. Você conhece Jó capítulo 1? Satanás foi em Deus e disse, o Senhor me autoriza a tocar na família de Jó?
Até quando o diabo age, Deus ainda está no controle. Com a permissão de Deus, o que aconteceu com essa menina, com a minha princesa, eu não desejo para ninguém. Voltamos para casa e a mão dela, que a mulher leu, foi atrofiando assim, ó. De vez em quando, a mão dela fazia assim. Ela é designer de interiores, ela é formada na Universidade Federal, fez projetos de casas em condomínios fechados, igrejas, aí parou de trabalhar. Porque além disso, uma dor tomou conta do corpo dela, e nós começamos a fazer exames. Dores e dores. Você sabe quanto tempo eu levei essa moça no hospital? 2 anos. Pegava ela no colo de madrugada, sem conseguir talvez até caminhar sozinho, com dores. Muitas dores. Problema no fígado, no estômago, no rim. Problema nos nervos. Muito, vomitando. E aí levava no médico, exames. Fizemos uma bateria, 2 anos. O médico disse, você não tem nada. Não é que o médico vai descobrir uma doença que não está no corpo, está na alma. Nessa época eu descobri a diferença entre opressão e possessão. Ela ficou opressa. Porque possessão é o diabo dentro, opressão é ele por fora. Ela foi entristecendo. Parou de trabalhar. Agora eu trabalhava pouco, porque eu fazia faculdade de manhã, fazia seminário de teologia. Eu só trabalhava à tarde, o dinheiro era pouco. E gastava muito. E aí as finanças foram piorando. E ela foi se afastando de mim, porque ela foi entristecendo consigo, com Deus, a vida espiritual. Ela foi perdendo o brilho por causa da saúde. Olhe nos meus olhos. Eu fiquei meses sem ela tocar em mim. Para um recém-casado. Meu pai chegou na minha casa, aquela crise financeira, quando ele abriu a geladeira que não havia nada. No final do dia ele trouxe uma cesta básica. Você já ganhou uma cesta básica? Eu, jovem, fazendo 2 cursos superiores, todo orgulhoso, recém-casado, queria ver minha geladeira cheia, e aí recebo uma cesta básica. Eu arrastei ela assim, lembro, e pus no meu quarto, deitei do lado e chorei, e eu perguntei a Deus por quê. E a resposta foi o silêncio. Quando Deus não muda circunstâncias, é porque Ele está usando as circunstâncias para mudar você. A área que Deus vai te usar é nela que Ele vai te ferir. Ele prefere te ferir do que te perder. Ela foi adoecendo. Não queria mais a igreja. Nossa vida íntima foi acabando. Agora eu comecei a cuidar. Eu cuidava da casa, lavava banheiro, lavava roupa, cuidava da casa, trabalhava. Não tinha mais ela como esposa. Ela tentou tirar a vida dela. Ela tentou me ferir fisicamente. Você tem noção do que é isso? Se tornou uma inimiga dentro de casa. Eu subia no altar, pregava, profetizava, voltava para casa. E meu casamento acabando. Um dia ela saiu andando sozinha, sem rumo. Parou próximo a um córrego, a um ribeiro, ficou lá até de noite, eu e minha sogra orando, até que ela resolveu voltar para casa. Um dia eu fui pregar numa igreja e eu pedi ao meu sogro o carro emprestado, porque eu andava era de ônibus. Goiânia e ali a periferia, quantas vezes eu fui de ônibus? Na garupa de uma moto, a pé. Eu já voltei quilômetros a pé, com o terno nas costas, debaixo de chuva, porque eu não havia ganhado vale transporte do ônibus para voltar para casa. Muitos querem o que você tem, só não querem pagar o preço que você pagou. As pessoas falam um livro de você, mas só leram uma página. Deus é que conhece a sua história. Meu sogro emprestou o carro e eu fui. Quando parou na porta da igreja, ela não quis descer. Vou ficar aqui dormindo. Preguei e os irmãos queriam saber cadê ela. Quando eu voltei, falei, amor, o povo quer saber, cadê você? Por que você não vai? Você está passando bem. Sabe o que ela me disse? Eu sonhei em casar com um homem normal, que trabalha, ganha dinheiro. Eu nunca sonhei em casar com um homem que vive de esmola de igreja. Aquele dia no meu bolso havia um envelope de R$16 de moedas. Estava difícil. Mas um dia eu cheguei em casa, aqui eu termino. Cheguei em casa, ela estava sentada no sofá. Muito séria. Ela disse para mim, vai no quarto, pega suas coisas. Vai embora. Desta casa eu não quero mais você aqui. Porque eu não amo mais você. Meu chão sumiu. Aí eu fui no banheiro, gente, deitei a tampa do vaso assim. Eu urrava. Eu disse, Deus, quem mentiu para mim?
O meu pastor que me obrigou a fazer um seminário que eu nunca quis mexer com isso. Ou os profetas que eu nem estou acreditando mais e me disseram que o Senhor ia me ajudar e me usar para restaurar famílias, casais. Como que eu vou pregar para um casal se o meu casamento acabou? Eu levantei, lavei o rosto, Deus me deu uma palavra. Eu fui lá e disse para ela: eu não vou sair dessa casa. Você também não vai sair dessa casa. Porque esse casamento não foi feito na terra, foi feito no céu. Esse casamento não é projeto nosso, é projeto de Deus. Eu te amo tanto e eu não vou desistir de você. Ela caiu em prantos e eu saí. Naquela semana minha sogra convenceu ela de ir num acampamento só de mulheres da igreja. Só mulheres, só mulheres. Só palavra, testemunho. E no último dia, uma missionária deu um testemunho que parece com esse. E aí ela olhou e disse, abriu os olhos, eu entendi. Ela foi na missionária e disse: missionária, eu preciso confessar o que está acontecendo. Eu quero cura de Deus, eu quero restauração da minha família. Elas conversaram. A missionária disse que quando ela ajoelhou, que ela levantou, já levantou com um semblante diferente. E aí nós homens ficamos na igreja esperando as mulheres. 3 dias sem elas. Aí era o culto só com os homens. Pensa no culto ruim, só nós. Os meninos correndo, a meia verde, outra amarela, a camisa do avesso, o cabelo sem pentear. Eu fiquei pensando, pensa a casa desses homens 3 dias, só no Nissim hoje. Aquela confusão assim. E ela entrou. Elas entraram cantando. Pensa, mulher já é espiritual. Pensa 3 dias na oração. Aí ela veio e me abraçou apertado e disse: eu amo você. Eu me afastei e disse: trocar a minha mulher? Para piorar, segunda-feira eu cheguei em casa, ela estava sentada no mesmo lugar que disse que não me amava. Eu cheguei e esfriei. Só que ela estava diferente, uma roupa bonita, salto alto, maquiagem. Falei: onde você vai? Eu vou à igreja, reunião de oração dos jovens, eu sou a preletora. Falei: você é o quê? Preletora. Falei: peraí que eu vou lá ver. Aí tomei um banho, seguramos na mão, não tinha carro. Aí fomos descer na pé. E ela falando das coisas de Deus, falando da Bíblia, falando do ministério, projetos. Você sabe o que eu falei nada, porque eu falei: o que está acontecendo? Cheguei na igreja, ela contou essa história que eu não sabia. Chorei igual uma criança, jovens reconciliados. E ela voltou para casa. Ela que não me procurava, eu tive que falar: querida, a mão dela voltou ao normal, a saúde voltou ao normal, ela deixou um projeto dela para me acompanhar, as finanças voltaram ao normal, a saúde voltou ao normal, a prosperidade chegou. O que o diabo gastou 2 anos para fazer, o seu Deus desfez em 30 segundos. Não tem filho que Deus não salve. Não tem depressão que Deus não cure. Não tem inferno que Deus não vença. Porque Ele é o Senhor dos exércitos. Então quando você entra numa batalha, já entra vencida. Deus te trouxe aqui porque é manhã de cura. E a cura que você vai receber aqui, você vai levar para curar toda a sua casa, seus filhos. Sua história nunca mais será a mesma. E antes do final desse ano, você e sua família vão profetizar como Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Abraça o seu cônjuge, está perto de você, e comece a orar por ele, com ele. Ore, ore, ore. E nessa oração agora eu quero que você cite o nome dos seus filhos. Eu quero que você cite essa circunstância difícil. Orando a Ishoria. Ore, 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 ore. Seja profeta da sua casa. Seja profeta da sua família. Ore, 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 ore. Em nome de Jesus, ore, ore. Seja sacerdote da sua casa.